Bom dia a todos, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre Bíblia, sólido fundamento. E temos um texto de base, né, que é 1 Pedro 3, 13 e 22, que tem uma estrutura onde nos traz como a Bíblia como um manual de instrução. E ela sendo um manual de instrução, uma regra de fé, é onde nós vamos ler e ter junto, né, através dessa leitura, o entendimento de quem é Deus, de quem de fato é Deus. Então é interessante que o cristão ele vive com o propósito de ser sal da terra e luz do mundo, como Jesus nos ensinou no sermão lá em Mateus 5, 13 e 14. Assim ele reflete os valores do reino de Deus. Quais são os valores do reino de Deus? Quais são os valores que nós estamos colocando em prática na nossa vida? E de que forma esses valores têm feito a diferença sobre a nossa vida? Porque é interessante que quando nós vamos falar da Bíblia, nós queremos que o outro leia. Você precisa ler a Bíblia. Mas quantos de nós estamos tendo um tempo para realizarmos essa leitura? Porque, em primeiro lugar, precisa fazer sentido para nós. Precisa trazer uma diferença, uma sabedoria, uma transformação na nossa vida. E a Bíblia sendo como regra de fé e prática, fé e prática. Nós precisamos também praticá-la. E claro, né, com as diversidades aí de traduções, interpretações, né, mas a Bíblia, se você realizar a leitura como ela precisa ser, né? Uma leitura, vamos usar assim um termo, uma leitura onde você identifica alguns pontos importantes, tem o Espírito Santo que fala ao seu coração e essa mudança ela vem nascendo de dentro de você. Quantos de nós, ao longo dessa trajetória de vida cristã, já recebemos algumas advertências, né? Sabe quando eu vou te cobrar algo, ou xingar, ou enfim, usando um texto da Bíblia totalmente fora do contexto? Então, nós precisamos ter essa sabedoria, porque se a Bíblia é um manual de instrução, de que forma que nós estamos sendo conduzidos por ela, ou conduzindo-a? Nós precisamos ter essa clareza, de que forma que eu estou usando a Bíblia. Pego um texto e começo a pregar, a falar, a oprimir o outro. Então, nós precisamos ter esse cuidado. E como regra de fé e prática, a Bíblia continua sendo relevante no século XXI, pois seus padrões são imutáveis. E mais no finalzinho, o cristão e as questões éticas da atualidade afirma que a Bíblia funciona de 4 formas, como guia que indica a rota que devemos tomar. Eduque seu filho no caminho. Ensine seu filho no caminho em que se deve andar, para que quando crescer ele não se desviar dele. É interessante, né, esse texto, porque muitos falam, ensina seu filho no caminho. Mas será que nós estamos inteiramente dentro desse caminho? Será que nós estamos realmente de corpo e alma dentro desse caminho? Ou apenas apontando o caminho e nos preocupando com as coisas assim, nossas mesmo? Não observando o que seu filho está observando dentro desse caminho. E vale lembrar que as crianças, elas não observam na direção dos seus dedos, mas para onde os seus olhos estão sendo direcionados. Aquilo que você enxerga. Ele vai olhar na direção do seu olhar e não dos seus dedos. Sabe quando a pessoa manda? Vai. E a pessoa, não vou. Porque está olhando para você, tá entendendo como que você está se expressando. Então é interessante, e outro ponto aqui, como ela também funciona como sentinela. Nos adverte contra decisões e caminhos errados que podem ser evitados. A Bíblia é clara. Nós precisamos refletir sobre nossas
ações antes, durante e depois. E não procurar culpados, sabe? Vou viver uma vida procurando, quem foi que... a culpa é de quem, por isso que eu escolhi. Lembra lá do Jardim do Éden, no início? Quando Deus pergunta para Adão o que foi que ele tinha feito, ele colocou a culpa em quem? Em Eva. A Eva, por sua vez, para se defender, colocou a culpa na serpente. Então, nós precisamos criar nossa responsabilidade também. O quão responsável eu preciso ser diante dessa decisão que eu tomei e das que eu vou tomar. Eu preciso escutar mais as pessoas, eu preciso compreender o que elas estão querendo me alertar. Por que ela está me dizendo de tal forma? Precisamos tomar cuidado, porque senão vamos usar esse guia, nessa sentinela, apenas quando nos convém. Deu tudo certo? Eu sabia, eu orei, eu li a Bíblia. E quando não deu? O que aconteceu? Mas foi o pastor que me orientou. Mas foi o irmão da igreja que falou comigo. Não, qual é a sua parcela? Não é culpa. É a sua parcela de responsabilidade. Culpa é peso. Qual é a sua responsabilidade dentro da sua decisão? Isso nós precisamos ter clareza, porque as decisões sobre a orientação de Deus, do Espírito Santo, e às vezes nós queremos resolver as coisas de acordo com a nossa vontade. O mundo pode falar não, 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 não vai, não vai, não vai, não é hora, não é o momento, mas se a sua vontade for essa, às vezes ficamos até tristes. Não realizamos tal situação, mas porque, eu queria tanto fazer, mas todo mundo falou que não, né? Aí você está usando a responsabilidade do outro para você dividir. Sabe, por que eu fui escutar fulano? Não, então, quão responsável você também é diante dessa decisão que você tomou? Como bússola, nos ajuda a obter orientação. As orientações da Bíblia são claras e objetivas. Porém, nós precisamos buscar muito a direção de Deus, para, mais uma vez, não usarmos a Bíblia para atacar o outro, ofender o outro, em nome de Deus. Porque existe muito isso acontecendo por aí. Precisamos ter clareza, sabedoria. Salomão pediu sabedoria. O que ele mais temia era não ser sábio, a tal ponto de não reinar, né, não governar tão bem. Então, o princípio reúne as ideias abstratas que se resumem em vários exemplos da mesma. O salmista clamou a Deus conforme o Salmo 119, 34. E a Bíblia como revelação inspirada da vontade divina, cumprida e completada na vida e nos ensinamentos de Jesus. Cristo é a regra autorizada de fé e prática. E os batistas defendem essa autoridade das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É interessante esse pequeno trecho. A Bíblia é a linguagem de Deus na linguagem humana. E nós estamos sendo humanos com o nosso próximo. Da mesma forma que nós falamos que Deus é amor, nós colocamos Deus como alguém que vai se vingar do outro. Usamos de escudo, né? Pegamos a Bíblia, está escrito aqui. Usamos de escudo. Nós não devemos contradizer. Deus é amor, Deus é justo. Mas aquilo que você está colhendo, quem escolheu essa semente? Quem plantou esta semente ou quem deixou de plantá-la? Precisamos ter esse cuidado para não colocar, e ao invés de você pregar a palavra apresentando Deus, falando do amor, você afasta as pessoas que te escutam, porque você coloca Deus como ódio, raiva, vingativo. De que forma você apresenta Deus para sua família? Mas é pecado o que ele está fazendo, não é você que vai conseguir convencê-lo. Mas se você tiver o amor de Deus dentro da sua vida, o Espírito Santo age de forma maravilhosa e grandiosa. Então é importante, vamos ler o Salmo 139. 139 não, 119. 34. Que diz assim: Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei.
e a ela obedeça de todo o coração. Olha que interessante, dar-me entendimento, eu preciso entender essa lei, eu preciso entender por que eu preciso obedecer. Eu devo obedecer a Deus, eu devo seguir os seus caminhos, não é porque senão eu não vou para o céu. Tem muita gente que está na igreja com medo de ir para o inferno. Então é melhor ficar aqui, né, do que cair no mundo. Mas e o coração, aonde está? Então me dá entendimento, vamos pedir a Deus entendimento, me dá entendimento, me dá sabedoria para eu falar desse amor de Deus com os meus filhos, com as pessoas que estão convivendo comigo. Para que eu compreenda, como menciona aqui, para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o meu coração. Eu vou obedecer porque eu entendi o real significado da obediência. Eu vou obedecer porque eu compreendi o que é o amor de Deus. Eu não vou obedecer por medo, porque a obediência por medo, lá na frente, ela escapa. Se você está ensinando seu filho, tendo como base o medo, se você fizer isso, demoniza tudo. Ah, que Deus não gosta, que Deus vai te brigar com você, Deus ficou triste. Como que essa criança recebe esse amor? E ao mesmo tempo você fala que Deus é amor. Mas aí a criança vai pensar, peraí, ele está triste toda hora comigo porque eu faço uma coisa, eu faço outra e como que ele, ainda assim ele me ama? Será? Precisamos separar as coisas. E esse separar é entender que a criança está em desenvolvimento. E às vezes a criança ela frustra porque ela não surpreende, né, as nossas expectativas. Você idealiza uma coisa, a criança vai lá e faz outra diferente. Então, como que você educa? Como que você vai ensinar? Você vai trazer compreensão para essa criança ou vai trazer medo? E ela às vezes vai estar dentro da igreja, lendo e orando, não porque ama a Deus, porque está com medo dele. E lá na frente, você já pode ter olhado, tido algumas notícias por aí. Ele descobre que ele não precisa seguir a Deus por medo, então ele desiste. Ele desiste de conhecer esse amor e vai seguir outros caminhos. Precisamos ter cuidado da forma que eu apresento Deus para as crianças, para os adolescentes. Deus é amor. Ah, mas tem a consequência. Nós pregamos a consequência e esquecemos do amor. Já observou isso? Nós pregamos Deus somente a consequência. Tá, mas temos consequências boas e ruins. Mas por que eu preciso obedecer? É isso que vai trazer o entendimento. E a Bíblia coloca também como construção ética e moral. O ser humano foi criado à imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. Por isso, todos são moralmente capazes de destacar-se. Destaca-se que Deus criou um ser moral, e a visão que este ser criado tem de mundo define suas decisões, justificando essa afirmação. A visão de um mundo do indivíduo serve como um ponto de partida para suas decisões e para tudo que está relacionado à ética. E sabe o que significa ética na psicanálise? Responsabilidade sobre aquilo que eu escolhi, que eu decidi. Ou seja, eu preciso ter responsabilidade sobre aquilo que eu falo, sobre aquilo que eu prego, sobre aquilo que eu ministro, sobre aquilo que eu faço manualmente. Eu preciso ter essa responsabilidade. Nossas ações éticas podem ter origem num pensamento humanista, islâmico, cristão, e enfim. A moralidade tem a ver com a vida e a conduta. Eu tenho responsabilidade sobre a minha conduta. Como que isso chegou até você? A moral socialmente adquirida refere-se ao conjunto de regras, padrões e normas assimilando numa sociedade por meio da cultura e educação cotidiana. Nós vivemos uma sociedade mista, né? Temos várias religiões, várias doutrinas, várias questões. Mas eu e você temos uma base. E se essa base está firmada no amor de Deus, nós vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós não vamos usar a Bíblia para agredir o nosso próximo, mas para mostrar que Deus é amor, que ele precisa conhecer. Ah, mas o que ele está fazendo é errado, eu tenho que falar. Você precisa falar do amor de Deus, porque você quer se sentir amado por Deus também. E esse amor, ele transforma, ele muda, porque é onde o Espírito Santo entra e faz a diferença. Então, como que ele vai abrir
os ouvidos e a mente para entender e querer buscar mais sobre esse amor se você apresenta a Bíblia de uma forma trágica. Ele vai ter medo. Se eu falo com você, não mexa em tal coisa porque pode explodir. Você não vai querer nem passar perto, vai ficar curiosa, vai querer olhar, vai pensar, será que explode mesmo? Ah, mas é melhor nem colocar a mão. Uns se atrevem, vai lá e tenta ver o que está acontecendo para não explodir, evitar um acidente. Outros não. A grande maioria se afasta. E é assim também que acontece dentro do Evangelho. A forma que nós falamos do amor de Deus tem feito as pessoas se achegarem ou se afastar. Há uma grande diferença. E por fim, a Bíblia é a regra de fé e prática do cristão. Ele está satisfeito com ela, pois é a verdade. Constrói em seu coração, pela operação do Espírito Santo de Deus, um código ético, moral de conduta com base nos ensinos de Jesus. Deve-se então buscar diariamente e continuamente crescer na graça e no conhecimento. A leitura da reflexiva e a aplicação prática da palavra de Deus em sua vida. Precisamos sempre realizar essa leitura e aplicá-la primeiramente em nós. Porque se você compreende e recebe a graça de Deus, essa graça você recebe, ela enche o seu coração e você tem misericórdia do seu próximo. Você ama o seu próximo, porque Deus ama o pecador. E nós estamos incluídos nessa bolha de pecadores. Então nós não somos melhores do que o outro. Às vezes nós temos pecados de estimação, né? Então quem comete os mesmos, você acolhe. Quem é totalmente diferente, você pega a Bíblia e fala, você vai para o inferno. Não julgueis para não ser julgado, ficou aonde? Então apresente a Deus, apresente, se tudo que eu disse fez sentido para você, que aconteça dentro de você uma reflexão e uma transformação. De que forma que você tem falado do amor de Deus para as pessoas? Você tem falado desse verdadeiro amor? Ou você tem tentado colocar o medo para ele ir correndo para os braços de Deus? Será que isso vai funcionar? Então, que você aproveite, leia a Bíblia, faça ela o seu manual de instrução, mas que também você seja a diferença em tudo que você faz, em tudo que você fala. Que Deus abençoe você nesse domingo. Sinto muita saudade de todos e, graças a Deus, em breve nós temos aí uma esperança de estarmos todos reunidos novamente. Tenham todos um bom dia.